Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal e hoje a gente está inaugurando um novo quadro de perguntas e respostas. Sim, todos os seus comentários em todas as nossas redes, nós estamos pegando esses comentários para poder responder para você nesse vídeo. Nós vamos separar o comentário de 5 pessoas por vídeo para a gente poder responder. Então, não se esqueça de mandar seu comentário, não se esqueça de falar um pouco mais sobre as suas dúvidas, porque quem sabe ela pode ser o tema de um próximo vídeo. Então, assiste até o final e bora lá! Bom, primeira pergunta do Luzimar Bispo da Cruz. Ele diz assim: olá, tudo bem? Como seria se eu fosse procurar trabalho com visto, levando a esposa e a filha de 15 anos, trabalhando na área de elétrica? Bom, Luzimar, eu quero responder uma questão para você muito importante. O visto para procura de trabalho, ele não autoriza reagrupamento familiar ou agrupamento familiar. Isso significa que você vai ter que solicitar um visto para você. Ao você conseguir o visto, você vem inicialmente sozinho para Portugal, consegue um trabalho. Ao conseguir esse trabalho, você vai ter uma autorização de residência temporária. Quando você conseguir essa autorização de residência, aí sim você pode trazer sua família. E necessariamente você não precisa trabalhar na área elétrica. Você pode conseguir um trabalho em qualquer área. É lógico que você quer dentro da sua, mas não é obrigatório ser em uma área específica para você conseguir o visto de procura de trabalho e autorização de residência. Então, espero ter respondido aí a sua dúvida. Bom, agora eu vou ler aqui a pergunta do Alisson Santos. Vamos lá. Eu li uma matéria no jornal Estado de Minas que os brasileiros estão morando na rua e passando fome em Portugal. Bom, Alisson, muito obrigado pela sua pergunta e eu quero dizer uma coisa para você. É um assunto muito complicado e muito triste da gente falar. A realidade é que em qualquer lugar do mundo existem pessoas em situação de rua. Sejam elas brasileiras, sejam elas portuguesas, sejam elas americanas. Essa é uma tragédia mundial. Porém, falando especificamente dos brasileiros que estão passando por necessidades, o principal fator, Alisson, é o seguinte: a maior parte das pessoas vem para Portugal por acreditar em um conto de fadas. Vem para Portugal sem um planejamento real. Vem para Portugal sem uma reserva financeira, sem fazer um estudo de mercado, sem entender onde seria interessante para ele poder viver, sem analisar custo de vida, oportunidades de trabalho, quanto que a pessoa ganharia naquela profissão específica. Então, Alisson, é uma triste realidade. Existem sim brasileiros passando necessidade e em situação de rua em Portugal. Porém, o meu cuidado, a minha dica é dizer o seguinte: faça um planejamento financeiro, faça um planejamento estrutural para que você e a sua família não corram riscos dentro desse processo de imigração. Bom, a terceira pergunta é do Murilo Gamer. Vamos lá. Eu dei entrada na minha cidadania portuguesa por parte do meu pai, que é cidadão português, né? Então o Murilo aí é filho. Só que eu enviei os documentos para a Conservatória de Registros Centrais de Lisboa. Será que pode atrasar o meu processo, já que poderia ter sido enviado para outra conservatória? Muito obrigado pelas informações. Bom, Murilo, eu quero te dar uma informação. Os processos de filhos de portugueses, eles podem ser distribuídos em outras regiões de Portugal. E por essa razão, em tese, os processos de filhos são mais rápidos. Atualmente, eu estou falando aqui em 2023, em junho de 2023, em torno de 1 ano está sendo o tempo médio de um processo de filhos. Os processos de netos, em torno de 2 anos. Então aqui entra uma questão muito importante. Se você deu entrada em Lisboa, que é o principal reduto dos processos de netos, significa que sim, o seu processo pode demorar um pouco mais. Mas a minha dica é: não mexa nele. Você já deu entrada, siga acompanhando, não tente tirar ele de Lisboa e passar para outro lugar, porque pode ser pior ainda, te gerar novos custos e outras dores de cabeça. Então, deixa como está, fica acompanhando de perto e, se precisar,
fala com a gente que nós vamos te ajudar. Bom, a quarta pergunta é da Mônica Americano Leite. Ela diz aqui, ó, você diz que até 2 anos para neto, botou até entre aspas, pode ser que seja finalizado antes, mesmo porque existe um projeto para envio das documentações através dos advogados por e-mail, não é? Maioria de 60 anos poderiam ter prioridade também. Bom, eu imagino que a Mônica esteja falando a respeito de um dos nossos vídeos, que nós falamos sobre o tempo médio dos processos. Em nenhum momento a gente diz que os processos podem durar até 1 ano ou até 2 anos. Até porque o controle desse processo está na mão do governo português. Então nós sempre usamos o termo em média, porque nós entendemos, através da nossa experiência, que esses tempos podem oscilar. Se nós falarmos de 2020 para cá, os tempos dos processos aumentaram em torno de 6 meses, aproximadamente. Então, um processo de filhos de portugueses que anteriormente era em torno de 6 meses a 9 meses, hoje está em torno de 1 ano. Os processos de netos, que eram em torno de 18 meses, passaram a 2 anos, às vezes até um pouquinho mais de 2 anos. Então, esses tempos eles são muito variáveis. É fato que o governo português, ele prometeu muitas coisas e a maior parte delas ainda não cumpriu. Por exemplo, a contratação de novas pessoas, a implementação de novas ferramentas. Ela fez até aqui um apontamento como o advogado poder fazer a protocolização por e-mail. Não é isso. É através da plataforma dos advogados, exclusiva para os advogados, mas ainda assim necessitando 2 documentos de forma física, mas a protocolização seria de uma forma digital. Então, todas essas coisas ainda estão muito confusas. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em junho de 2023. Então, existem muitas questões. Por exemplo, até o outro apontamento que a Mônica fez, do pedido de urgência para pessoas de 60 anos. Bom, isso já foi tempo atrás. Agora é acima de 85 anos. Veja como os processos estão em constante evolução. E claro, a gente está sempre atento para poder te dar a informação conforme o que está acontecendo no momento. Então, Mônica, espero ter respondido as suas dúvidas e continue acompanhando a gente. Bom, e a quinta pergunta é do FC Porto Fanático. Deve ser um portista, né? Diz assim a pergunta dele: minha esposa é bisneta. A neta é a mãe dela, né? A sogra dele. Ela também pode, né? A sogra do FC Porto Fanáticos aqui pode se tornar portuguesa? Sim, ela pode. Lembrando que a lei portuguesa diz que os filhos e netos de portugueses têm direito à cidadania. Então a minha dica para você é: faça a cidadania da sua sogra, porque ao a sua sogra se tornar portuguesa, abre o direito para mais 2 gerações, ou seja, para sua esposa e para os seus filhos. E claro, esse direito pode chegar em você através de um processo de naturalização. Então, corre aí atrás da sogra, faz o processo dela, dá esse presente para você, tô brincando, dá esse presente para ela e, sem dúvida, a sua família toda seguirá com o direito à cidadania portuguesa. E aí, o que você achou desse vídeo? Bom, não se esquece de comentar, coloca lá a sua dúvida com exatidão, que ela, quem sabe, pode ser o tema de um próximo vídeo nosso. E até o próximo!